É, moçada, eu não tinha gravado. Que maravilha. Mas vamos lá. Então, se você não domina a petição inicial, fica mais difícil, então, você fazer as outras peças, certo? A estrutura da peça, ela segue quase que uma máxima de todas as peças, tirando aí a petição de manifestação que nós vimos, a emenda inicial, que é muito parecida com a petição de manifestação, joia? Então, para começar, vamos relembrar o nosso alvará judicial. O alvará judicial, nós vimos duas peças de alvará judicial. Uma, onde o ex-companheiro do decújo estava requerendo o alvará judicial, e aí a outra atividade já era aquela onde havia um litisconsortes, né? No polo ativo da ação. Você tinha um companheiro e tinha aí, ou companheira, eu não lembro, e o filho, beleza? Quais são as principais diferenças do alvará judicial para as outras petições inicial? Olha só, o alvará judicial, ele é uma petição inicial, joia? Só que ele é uma petição inicial de jurisdição voluntária. Ele não é uma peça que depende aí, para quebrar a inércia, de ter um processo de conhecimento, aquela cognição exauriente, onde o juiz vai marcar audiência de conciliação, audiência de instrução, fase de produção de provas. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, que estão expressos lá no artigo 725 e seguintes do CPC, aqueles procedimentos são procedimentos mais simples. É até por isso que nós não chamamos de ação de alvará judicial, e sim de procedimento de alvará judicial. Beleza? O alvará judicial, ele tem como um detalhe bem específico a competência. Sabe por quê? Quando você vai requerer um alvará judicial para levantamento de valores deixados por decújos, o foro competente quanto à matéria será família e sucessões. Lembra disso? Nós utilizamos o foro de família e sucessões, em regra, em 3 demandas bem específicas: inventário, arrolamento e alvará judicial para levantamento de valores deixados por decújos. Então, são esses 3 procedimentos que nós ingressamos na vala de família e sucessões. Isso como regra geral, né? E todo o restante, por exclusão, nós vamos, então, requerer na vara da família. Joia? Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, muito embora ela não seja uma ação propriamente dito, ela precisa, você precisa na petição inicial de qualificar o autor de forma completa. Então, nós não aplicamos o artigo 319 no seu todo, mas nós aplicamos no que couber o artigo 319. Então, a exemplo, nós temos a qualificação completa do autor. Joia? Então, qualificação completa do autor, qualificação do advogado, a pré-fundamentação desta peça. Vamos lá. A pré-fundamentação da peça de alvará judicial, ela está prevista no 725 e seguintes do CPC, artigo 666 do CPC, além de tudo, daquela nossa leizinha chata, a 6858 de 80, é aquela lei que só tem 3 artigos e não vem invadimeco nenhum, lembra disso, né? Então, basicamente, a fundamentação está aí, beleza? E aí o que acontece? Você vai ter que, ao analisar o caso, ver se há ou não há necessidade do pedido de justiça gratuita. Porque se houver necessidade do pedido de justiça gratuita, você ainda deve incluir o artigo 98 do CPC. Mas não se esqueçam, aqui nós não utilizamos na pré-fundamentação o artigo 319, não usamos. Joia? Outro detalhe, no alvará judicial não tem réu. Como é que você vai colocar um réu no alvará judicial? Vai colocar o decújos? Vai colocar o banco que está no exercício regular do direito? Então não tem réu. Outro detalhe, na audiência na alvará judicial não tem audiência de conciliação. Eu não quero desconfiar da sua crença religiosa, mas como é que você vai fazer uma audiência de conciliação com o defunto? Então não tem como ter. Além disso, nós não usamos a palavra autor.
Então, quando nós vamos montar os fatos da peça, nós não utilizamos a palavra autor, porque neste caso não ocorre lide. Nós não temos um conflito aí. É um procedimento, lembra disso, é um procedimento de jurisdição voluntária. E como qualquer outro procedimento de jurisdição voluntária, nós temos a figura do requerente, ou ainda do demandante. Mas nós não temos a figura do autor. Outro detalhe dessa peça, o verbo. Então, enquanto nas iniciais nós utilizamos o propor, nos procedimentos de jurisdição voluntária, nós usamos requerer, ou ainda requerer, tanto faz. Joia? Então, em suma, é isso o alvará. Com um detalhe, como qualquer outra ação ou petição inicial, esta também tem valor de causa. Está lá no 292. Então, nós temos dois detalhes no valor de causa de um alvará judicial. Quando você se deparar com um caso onde diz que a parte sabe que tem dinheiro, mas não sabe quanto tem, o valor da causa corresponderá a um salário mínimo. Agora, quando o caso lhe trouxer a informação de um valor, mesmo que superficial, este será o valor da causa. Joia? Outro e último detalhe. Pelo amor de Deus, não me pede condenação em custas e honorários sucumbenciais, porque quem vai pagar as custas e honorários não tem como, tá? Estou falando isso porque naquelas atividades que eu corrigi, tinha umas lá. Eu entendo que é o ganha-pão do advogado, mas não cabe honorário nessa peça, infelizmente. Joia? Próxima atividade que nós vimos foi a repetição de indébito. Lembrando, então, que a repetição de indébito é uma peça consumerista. Se ela é uma peça consumerista, a legislação principal aplicável é o Código de Defesa do Consumidor. Então, para o senhor utilizar o Código de Defesa do Consumidor, você deve demonstrar o preenchimento do requisito denominado relação de consumo, que é aquela que, de um lado, eu tenho um fornecedor e, de outro, eu tenho um consumidor final. Joia? Do artigo 2 e artigo 3 do Código de Defesa do Consumidor. Competência quanto à matéria. A competência quanto à matéria na repetição de indébito é sempre cível. Joia? No nosso curso, nós não fazemos fazenda pública, né? Mas poderia ser a repetição de indébito tributário, que aí seria fundamentado lá no CTN, não é da nossa praia, tá? E aí a vara competente seria a fazenda pública. Então não é o nosso caso. Beleza. Outro detalhe que nós vimos pela primeira vez nessa peça foi a chamada inversão do ônus da prova. Lembrando que a inversão do ônus da prova contrariou tudo o que nós tínhamos em mente do Código de Processo Civil de 73. Porque lá no Código de Processo Civil de 73, ele trazia assim, ó, a prova cabe a quem alega. Por isso que a gente até coloca na produção de prova assim, ó, deseja provar o alegado. Joia? Enquanto isso, a legislação consumerista da década de 90 alterou e criou a possibilidade da inversão do ônus da prova. Lembrando que a inversão do ônus da prova ela é colocada dentro do tópico preliminarmente, porque o magistrado vai analisar esse pedido no despacho inicial do processo. Joia? E o que você deve demonstrar para, então, pedir a inversão do ônus da prova? São dois elementos. Primeiro, a verossimilhança da alegação. O que é a verossimilhança da alegação? No viés consumerista, é a comprovação fática, ou seja, a comprovação das alegações do consumidor através de provas superficiais. Como exemplo, nós podemos citar a nota fiscal do produto, as conversas com a empresa, os e-mails. Tudo isso gera a chamada
verossimilhança da alegação. E o outro requisito é a hipossuficiência do consumidor. Esta hipossuficiência em nada tem a ver com aquela do artigo 98 do CPC. A hipossuficiência do consumidor é a demonstração que o consumidor é a parte vulnerável da relação de consumo, ou seja, demonstrar que a parte contrária, ou seja, o fornecedor, detém de maiores capacidades probatórias, capacidade econômica e assim por diante, tá? Então, esses são os dois elementos da... Opa, deixa eu aceitar o povo chegando. Os dois elementos da inversão do ônus da prova. Além disso, nessa peça, nós vimos, então, que caberia danos morais, porque o nosso cliente, ele era um MEI. E aí, como ele era um MEI, aquele pagamento em débito de conta gerou prejuízos a ele. O nome dele foi para protesto, ele estava sem dinheiro para poder pagar as outras contas, lembra disso? Então, naquele caso, caberia danos morais, beleza? Outro detalhe, a repetição em débito, que está prevista lá no 42 do CDC, né, da Defesa do Consumidor, ele diz que tem que ocorrer o elemento pagamento. Se não ocorrer o pagamento, não pode pedir em dobro. Porque para que ocorra a devolução em dobro, a chamada repetição em dobro, deve, então, ter que ser pago. E naquele nosso caso, ocorria o pagamento uma vez que era em débito em conta, né? Então, complicava bem a vida. Vamos lá, então. Nesse caso, a ação é propor, tá? A pré-fundamentação, então, vamos lá. Estaria disposta, esse caso que a gente está discutindo, no artigo 98 e o artigo 319 do CPC. Joia? Além disso, o inciso 2 e... artigo 2º e artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, artigo 6º, inciso 8º, que trata da inversão do ônus da prova. E se você é narcisista, você colocou também o artigo 6º, inciso 6º, que é a possibilidade de danos morais. Também está lá. E, por fim, nós utilizamos o artigo 42, que é no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que traz a chamada repetição de indébito. E aí, como no nosso caso cabia danos morais, nós utilizamos o artigo 5º da CF, né, inciso 10, e ainda o artigo 186 e 927 do Código Civil. Olha que pré-fundamentação chique dessa peça, né? Dá para poder escrever à vontade. Vamos lá. Algumas observações aí. A galera errou demais valor de causa. Vamos lá. Para eu poder pedir repetição de indébito em dobro, o valor que eu vou pedir em dobro é o valor cobrado a mais. Eu não peço o valor todo em dobro. Sabe por quê? Se eu tenho uma dívida de R$ 1.000 e a empresa me cobra R$ 3.000, a cobrança indevida será de R$ 2.000. Então, para poder pedir repetição, eu vou pedir em cima dos dois e não em cima do 3.000. Joia? Então, eu abato o valor que realmente eu devia e da diferença eu vou pedir o dobro. Beleza? Esse é o primeiro detalhe. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você errar o valor da repetição do indébito, você vai errar o valor da causa. Então, você não pode correr esse risco. Então, a cobrança é do dobro do valor cobrado a mais. Além disso, como é uma ação de repetição de indébito cumulado com danos morais, o valor da causa, neste caso, é a soma dos meus pedidos. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de falar, se eu devia 1.000 e eles cobraram 3, eu vou pedir 4.000 de repetição em débito. E aí, como eu sei que vocês têm um coração generoso, vocês devem ter pedido aí uns 50.000 de dano moral. Eu sei disso. Então, o valor da causa seria de R$ 54.000. É o valor da repetição de indébito mais o valor que você pediu de
danos morais. Joia? Eu vi que tem gente pedindo 2, 3 mil, vocês são muito queridinhos. Queria eu ser advogado da empresa. Joia? Vamos lá, então. Outra peça que nós trabalhamos foi a peça de alimentos gravídicos. A peça de alimentos gravídicos ela é muito gostosa de fazer. Sabe por quê? Porque ela usa duas leis especiais. Ela usa a 5478 de 68, que é a chamada Lei de Alimentos, e ainda usamos a 11804 de 2008, que é a Lei de Alimentos Gravídicos. Mas se não fosse o bastante, você ainda usa Constituição Federal, e Código Civil e CPC. Então, nesta peça, ela é uma peça mais robusta. Joia? O que muda da ação de alimentos gravídicos para a ação de alimentos? Primeira coisa, que nos alimentos gravídicos é necessário apenas e tão somente a demonstração do chamado indício de paternidade, enquanto na ação de alimentos eu devo demonstrar a verossimilhança da alegação através da certidão de nascimento. Esta é a principal diferença entre as duas, joia? Além disso, esse indício de paternidade, ele é comprovado de uma forma bem diferente. Sabe por quê? Ele é comprovado através de fotografias, troca de conversas em redes sociais. Lembra quando nós vimos a peça no dia? Então, as provas, elas são chamadas provas superficiais, provas diretas, que são aquelas que já se encontram em poder da parte. Agora, tem um detalhe. Para que ocorra ou que você possa pedir alimentos gravídicos, um elemento é fundamental. Tem que ter ocorrido relação sexual. Se o caso não fala isso, não tem como pedir alimentos gravídicos, senão é uma pegadinha. Joia? Então, o caso tem que falar que se relacionaram, alguma coisa assim. Se for relacionamento virtual, não cabe alimentos gravídicos. Ainda não. Joia? Competência. A competência dos alimentos gravídicos é da vara de família. Lembra disso. Família. Então, vamos lá. Outro detalhe. Até 2015, existiam as chamadas ações cautelares. E como uma cautelar, nós tínhamos os chamados alimentos provisionais. Joia? Após o Código de Processo Civil de 2015, os alimentos provisionais desapareceram do CPC, mas foram mantidos no Código Civil. Tá? Então, hoje, nós pedimos alimentos provisórios, aquele mesmo alimentos provisórios do artigo 4º da Lei de Alimentos, que você também vai pedir na ação de alimentos. Joia? Último detalhe, se eu não lembrar mais de nenhum. O valor da causa, assim como na ação de alimentos, será de 12 vezes o valor que você está pedindo de alimentos. Então, se você está pedindo um salário mínimo, o valor da causa vai corresponder a 12 vezes o salário mínimo. Beleza? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, se eu voltar, eu lembro. Eu volto. Ó, se eu lembrar, eu lembro, é ótimo. Vamos lá. Próxima peça foi a petição de manifestação. Gente, a petição de manifestação, eu posso falar de forma segura para vocês. Será a peça que vocês mais farão, tanto na prática do semestre que vem, tanto quando vocês forem para a vida profissional. O tempo todo você faz petição de manifestação. Joia? Nós temos algumas petições de manifestação mais simples e petição de manifestação mais complexa. Dentre as mais simples, nós temos aí juntada de documentos, pedido de audiência, expedição de documento, arquivamento de feito e assim por diante. E entre as mais complexas, nós temos aí chamamento do feito à ordem, a própria emenda inicial, que muito embora esteja no artigo 321, é uma petição de manifestação. Joia? Quais são as principais diferenças da petição de manifestação para as iniciais? Vamos lá. Primeira delas, que nas petições iniciais, você não tem para qual vara ela vai ser distribuída.
Então, você vai colocar lá, ao juízo, risquinho, né? Ó, ao juízo dá risquinho para cível de tal comarca. Quando você vai fazer a petição de manifestação, você já sabe para qual vara esta inicial que você tinha distribuído já foi. Então, você já vai saber se é na primeira, segunda, décima, não importa. Beleza? Outro detalhe. Na petição de manifestação, sempre, quando eu digo sempre, é porque é sempre, e é sem exceção, sempre terá número do processo, tá? Porque se já ocorreu a distribuição, este processo já recebeu um númerozinho, beleza? E se recebeu um númerozinho, você deve colocar nas peças seguintes. Outro detalhe, se a petição de manifestação for do autor, ó, se a petição de manifestação for do autor, não é necessário qualificá-lo de novo. Agora, se a petição de manifestação for do réu, no primeiro momento que ele for ao processo, a exemplo da petição de manifestação quanto à realização de audiência de conciliação, neste caso, você deverá qualificar o réu. Lembra que incumbe à parte, no primeiro momento que ele chegar ao processo, fazer sua qualificação. Joia? Então, você tem que observar essa diferença. Próximo detalhe, petição de manifestação, não. Quando eu falo não, é porque não. Não tem estrutura tópica. Não tem dos fatos, dos direitos, dos pedidos. O texto é um texto corrido. Agora eu vou fazer um asterisco, porque eu falei e o pessoal fez texto corrido sem parágrafo. Não, gente. Quando a gente fala texto corrido, é porque não tem estrutura tópica, mas ele tem parágrafos. Lembra que no dia que eu expliquei que no primeiro parágrafo eu localizo, falo que o autor foi intimado para fazer tal coisa, etc. E no próximo, então, eu já trago dizendo o que eu venho fazer. Eu venho requerer juntada, eu venho pedir uma audiência, venho informar o interesse na audiência e assim por diante. Tá? Outro detalhe. Petição de manifestação, não, pelo amor de Deus, gente. Petição de manifestação não tem valor de causa. Não tem. Inicial, reconvenção e execução que tem valor de causa. Pelo amor de Deus. A contestação também não tem. A reconvenção que tem. É inicial, reconvenção e execução, tá? Isso aplica-se para execução e cumprimento, né? Então, não tem valor de causa em petição de manifestação, ok? Próxima pecinha que nós vimos foi a retificação de registro civil do nosso amigo Darth Vaderson, né? Tadinho do Darth. Vamos lá. A ação de retificação de registro civil, basicamente, quando eu falo basicamente é porque tem mais, basicamente ela vai se fundar na Lei de Registros Públicos, a Lei 6015/73, vulga LRP. É isso? Vamos lá. Competência para propor a ação de retificação de registro civil. Vara cível. Por que vara cível? Porque o direito ao nome está previsto no artigo 16 do Código Civil, está na parte geral. Então, se é na parte geral do Código Civil, a vara competente é sempre cível. Joia? Então, nós já até falamos aí que está no 16 do Código Civil. Nós temos aí a fundamentação da Lei de Registros Públicos, né? A 56, o artigo 56 e 57. Tem que ver se o 109 aplica, em alguns casos ele vai aplicar, joia? Além disso, o nosso caso, ele diz que a retificação é aquela protegida em letra de lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como regra, o nome não pode ser modificado. Como regra, se você não gosta do seu nome, por si só, isso não fundamenta você querer poder trocar seu nome, tá? Mas, em algumas situações excepcionais,
previstas em lei, isso é possível. A exemplo, quando o indivíduo completa 18 anos, ele tem um prazo, então, de preclusão de 1 ano para poder pedir essa modificação. E olha que legal, esse nome nem precisa trazer constrangimento para o cara ou para a mulher, não precisa, basta querer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome vexatório, ele entra em outro aspecto. O nome vexatório é outra hipótese. Assim como a alteração com a questão dos transexuais, é outra previsão. Você tem um outro posicionamento jurisprudencial, é outra coisa. Até mesmo o caso de nome artístico, né, está previsto na lei. A inclusão do nome, nós temos o exemplo da Xuxa, do ex-presidente, a inclusão do nome de notório, né, ser incluído no nome dele, isso também é possível. Mas no nosso caso, era um dos casos mais simplões que tem, que é a possibilidade de alteração mediante, então, a maioridade civil. Joia? Então não tem muito complexo. Pré-fundamentação. Pré-fundamentação. Está no artigo 1º, inciso 3º da CF, que é o que traz sobre a dignidade da pessoa humana. Como eu disse anteriormente, dignidade da pessoa humana é o conceito jurídico mais abstrato que existe, então basta você ter boa argumentação jurídica que cabe o pedido ou a fundamentação da dignidade da pessoa humana. E o próximo, então, seria o artigo 3º, inciso 4º, que traz sobre a questão do Estado promover aí a igualdade entre as pessoas, não gerando nenhum tipo de preconceito, tá? Quanto ao nome, raça, sexo, etc. Então, a previsão na Constituição, artigo 1, inciso 3, e artigo 3, inciso 4. Nós já falamos, então, do Código Civil do artigo 16, né, que está dentro do capítulo do direito da personalidade, falamos do 56 e do 57, e aí, então, quando nós chegamos na pré-fundamentação do CPC, você vai ter que ver se cabe ou se não cabe justiça gratuita. Se couber justiça gratuita, você utiliza o artigo 98. Se não for utilizar, guarde ele. Mas aí você vai utilizar o 319. O que eu quero chamar atenção também nessa demanda? Não pode pedir audiência de conciliação. Sabe por quê? Porque na ação de retificação de registro civil não tem réu. A mãe do pobrezinho do Dart, ela não é polo passivo da ação. Então, nós não temos um polo passivo. Se eu não tenho polo passivo, eu não tenho audiência de conciliação. Joia? E se você já sabe que não tem audiência de conciliação, também ao final não haverá o pedido de condenação em custas e honorários. Esse é o macete. Se não tem réu, não tem custas e honorários. Joia? Último detalhe que eu quero chamar a atenção. Valor da causa. Gente, nos termos do artigo 292, toda petição inicial deverá conter um valor de causa. Só que, qual será o ganho econômico nesta demanda? Ah, professor, o nome, a honra não tem preço. Exatamente. Ele não busca uma reparação do seu dano, não busca nada disso. Então, como não há uma busca por nenhum tipo de vantagem econômica, nestes casos, o valor da causa corresponderá a um salário mínimo. Joia? Este é o macete. Outro detalhe, não cabe tutela de urgência em ação de retificação de registro civil, porque você imagina se ao final, quando o juiz for julgar o mérito desta ação, então ele resolve que o Dart não tem direito de mudar o nome. Imagina, ele já mudou a identidade, CPF, certidão de nascimento, ele se ferrou. Então não cabe tutela de urgência em ação de retificação de registro civil. Beleza? Nossa última peça. A de vocês eu passei anulação de negócio jurídico? Faz assim ou assim? Não, né? Mas vamos passar essa peça então. Vamos lá. Eu deixei, na verdade, no dia eu mandei acho que até o vídeo para vocês assistirem, né? Então, quem tiver oportunidade, depois assiste a aula completinha de anulação de negócio jurídico, essa peça é interessante, tá? Na anulação de negócio jurídico, ela também é uma peça de viés consumerista, beleza? Então, também aplica ao CDC. Ou seja,
deve ser demonstrado relação de consumo do artigo 2 e artigo 3 do Código de Defesa do Consumidor, beleza? Foro competente, foro o domicílio do autor, competência quanto à matéria, cível, joia? Outros detalhes. No caso, então, que nós fizemos, cabia a chamada tutela de urgência do artigo 300, beleza? Porque lá, só para quem não viu, não leu o caso, lá dizia assim, que um menor, absolutamente incapaz, entrou na internet, comprou um imóvel diretamente no site da imobiliária, foi lá com as reservinhas de trocadinho que ele tinha, pagou a entrada de R$1.000. Só então ele descobriu que, na verdade, acho que ele devia 600 parcelas de R$500, mais parcela balão, mais o escambau a 4, joia? E aí o que acontece? Uma das fundamentações de anulação de negócio jurídico é quando ocorre relação jurídica com absolutamente incapaz, que era o que tinha acontecido no nosso caso. Como é que o absolutamente incapaz vai assumir, vai assinar contrato, fazer isso tudo, joia? Então era a causa de cabimento. Está no 138 e no 166 do Código Civil. Depois vocês dão uma olhadinha com calma, que você vai ver que tem essa hipótese de cabimento. E aí, lá naquele caso, em decorrência disso daí, caberia o pedido de dano moral. Eu também utilizaria o artigo 186 e 927 do Código Civil, além ainda do artigo 5º, inciso 10 da CF, tá? E além do artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, beleza? E aí, o que chamava atenção nesse caso? O valor da causa, sabe por quê? Porque na ação de anulação de negócio jurídico, o valor da causa corresponde ao valor do negócio jurídico, e não ao valor que ele já tinha pago, que era R$1.000. Então, por exemplo, se o valor do imóvel, ao final, valeria 300 mil, o valor da causa seria 300 mil, mais o valor que ele pediu de dano moral. Joia? Então, seria mais ou menos isso o nosso caso. Moçada, eu vou abrir, então, para questionamento das atividades que nós fizemos. Eu vou pedir, por gentileza, as questões de entrega de atividade, quando que será a entrega, se esse tipo de coisa. Vamos deixar para eu mandar no grupo para vocês, porque eu também estou aguardando o professor Rodolfo me passar como é que vai ser, se a entrega vai ser física, se vai ser eletrônica. Mas podem ficar tranquilos que mesmo a nossa atividade retornando semana que vem, a gente vai ter, eu dou um prazo para vocês entregarem, pode ficar tranquilo, não vamos se amolar. Lembrando que a gente busca nesse semestre, eu faço questão, é que vocês aprendam essas peças que vocês vão precisar. Né? No meio de tudo que está acontecendo, ter vocês aqui uma sala de aula cheia, eu já fico satisfeito com isso, tá? Fico muito feliz. Então, moçada, ó, eu vou abrir, então, o áudio, se quem quiser mandar áudio ou o chat, fica à vontade, tá? Só a respeito da entrega de atividade, esse tipo de coisa, vamos deixar que eu mando no grupo para vocês. Eu prometo que no meio dessa semana, eu tendo uma resposta da direção, eu já passo para vocês, beleza? Fique à vontade, moçada. Pode... eu tenho que abrir o microfone, né? Oh, meu Deus. Eu tô falando com o professor. Professor, nesse pedido de danos morais aí, você falou que é o artigo 186, qual outro artigo que você falou? Não tá mostrando, não. Toda vez. Dessa anulação de negócio jurídico. Que delícia de bolo. Meu Deus, só fechar o áudio aqui. Eu abro pra você, Wilson. Pera aí. Porque misturou tudo aqui. Como é que abre? Só o seu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu abri aqui. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Quando nós utilizamos danos morais, em regra, nós usamos o artigo 186 e o 927 do Código Civil, além do artigo 5º, inciso 10 da CF. Se tiver relação de consumo, ou seja, se tiver direito do consumidor, nós utilizamos ainda o artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. Fechou. Entendi. Beleza? Obrigadão. Beleza, obrigado. E aí, moçada, eu não sabia, então eu deixo à vontade quem tiver perguntas para abrir. Nós temos 1 minuto para acabar a primeira aula, né? Mas quem tiver pergunta, fica à vontade.
Vou te perguntar outra coisa. Semana que vem vai ter aula presencial e vai ter aula, esse tipo de aula também, AD? Não, creio eu que vai ser só no áudio. Vai gravar o áudio e o áudio vai ficar no portal, né? Ah, beleza. Joia. Joia? Professor, Joia. Fica à vontade. a respeito dessa situação, dessa última peça que o senhor comentou, que você chegou a mandar o link para a gente ver a aula, precisa fazer a peça? Ou vai ter uma outra aula específica? Então, essa não, porque ela ficou uma peça a mais, né? Então, pode ficar tranquila. Quem quiser fazer essa peça, pode fazer e me mandar por e-mail que eu olho para como é que ficou, mas não precisa. Para vocês, não. Vocês tiveram uma atividade a menos. Vocês ficaram com 10 e as outras turmas acho que ficaram com 11, salvo engano. Por causa da reunião que teve semana passada, né? Da segunda-feira. Não, tá ok, então. Obrigada. Joia? Mais dúvidas, moçada? Gente, ó, eu vou finalizar o vídeo aqui dentro desse minutinho que falta. Agradecer novamente, então, a presença de todos vocês nessa caminhada que nós tivemos aí na nossa atividade, né? À distância, tá? Eu vi aí os mesmos rostos participando, fico muito satisfeito, vocês estão de parabéns pela persistência de não deixar a peteca cair, tá, moçada? Então, se Deus quiser, semana que vem, então, todos bem, a gente vai ter a questão da divisão, né? Mas vai dar tudo certo. Beleza, moçada? Então, obrigado novamente.